a mais um programa Energia Agro e hoje nós estamos recebendo com muita alegria, uma honra, o Dr. Juan Diego Ferrez, que é presidente da UBRABIO, União Brasileira dos Produtores de Biodiesel e Bioquerosene. Ele que é também sócio e diretor da Granol. Olá, Dr. Diego, bem-vindo. Olá, Dr. Plínio, é uma satisfação ser entrevistado com uma pessoa tão prestigiada como o senhor. É uma honra para mim. Imagine, a honra é toda nossa. O biodiesel é uma das estrelas da área de energia, da área de combustíveis, e teve uma expansão muito vigorosa a partir de 2007. Nós já estamos no Brasil utilizando em todo o território nacional a mistura de 12%, implementada a partir de março desse ano. Então, por favor, Dr. Diego, explique para todos os nossos ouvintes qual é a importância do biodiesel para a matriz de combustíveis, para a matriz de energia do Brasil. Bom, o biodiesel ele é adicionado atualmente à totalidade do óleo diesel produzido e utilizado no país. Aliás, acrescido também de óleo diesel importado. Nós, hoje, representamos 4,9% o biodiesel da matriz veicular de combustíveis líquidos. E isso se agrega a mais 45%, representado pelo óleo diesel fóssil. Daí, nós totalizamos praticamente a metade do consumo nacional e do óleo diesel, dos combustíveis líquidos utilizados em todos os veículos. Já comparando com a gasolina representa em torno de 27%, ao qual se agrega também o etanol, próximo de 7%. Então, nós temos a gasolina com etanol anidro, aproximadamente 1/3 do total dos combustíveis líquidos, contra a metade do óleo diesel. E, além disso, temos também o etanol hidratado, mais de 21% do total, e o gás natural veicular pequeno, 2,5% aproximadamente. Esse é o quadro atual da matriz de combustíveis líquidos veicular, e é importante ressaltar que tem expressivas, assim como o etanol, expressivas externalidades sobre o biodiesel. São externalidades muito significativas, econômicas, ambientais e sociais. Entre as econômicas, impactam na balança comercial. Estamos ainda importando óleo diesel do exterior, que é substituído pelo biodiesel, e também existem uma quantidade significativa de indústrias interiorizadas em todas as regiões do país, gerando emprego, investimentos, tecnologia, dá suporte ao agronegócio. Depois temos, entre as externalidades ambientais, também a questão, por exemplo, do sequestro do CO2, que traz a poluição e instabilidades do clima planetário, e também permite substituir ou reutilizar resíduos como os óleos usados de fritura. Parece que é pouco significativo, mas já anda perto de 100 milhões de litros de óleos que antes iam, depois de usados nas frituras, terminar nos córregos, nos rios e lagos. E também nós temos uma expressiva quantidade de gordura animal, sebo, diferentes tipos de sebo, e também de indústrias avícolas, frigoríficos, totalizando mais de 750 mil toneladas hoje. Então, isso aí é um movimento econômico, é um movimento ambiental e, principalmente, um movimento muito valioso na parte social. Cabe ressaltar também que, na questão social, tem uma importância enorme na melhora da qualidade de vida dos cidadãos das cidades, das metrópoles brasileiras, quanto à respirabilidade do ar. O ar é poluído com os derivados fósseis dos combustíveis do petróleo,
é já declaradamente um cancerígeno e é provocador de um agravamento das crises respiratórias todos os anos e tem melhorado enormemente com o uso de biodiesel. Então, e também caberia mencionar a importância do programa social da agricultura familiar. O programa brasileiro de biodiesel foi criado pensando em desenvolvimento de diversas culturas, cumpriu parcialmente essa finalidade, mas ainda muito por fazer. Mas hoje atende mais de 100 mil famílias de agricultores familiares com assistência técnica, financiamento, troca de adubos ou semente pela produção. E esse é um programa de um alcance social muito grande também, junto ao agro do pequeno agricultor. Muito obrigado, doutor Diego. Nós estamos usando a mistura de 12% em todo o país e o Conselho Nacional de Política Energética já autorizou a elevação dessa mistura para 15% gradualmente até 2023. Uma grande parcela dessa produção de biodiesel, ela advém de óleo de soja, né? E seria até interessante se o senhor pudesse explicar qual é o percentual do biodiesel que vem do óleo de soja, quanto que é do sebo e outras gorduras. Mas a capacidade de produção de biodiesel hoje é estimada em cerca de 9 bilhões de litros. E nós estamos produzindo aí cerca de 7 hoje, não é isso? Qual que é, o que precisa fazer para ampliar a produção de biodiesel no Brasil? Bom, um aspecto fundamental, que o senhor mencionou muito bem, que não está dependendo da capacidade instalada industrial da produção de biodiesel, e sim do aumento da disponibilidade de matérias-primas que crescem significativamente, puxadas pela própria economia setorial do biodiesel. Hoje nós temos inúmeras matérias-primas, mas a soja, desde o começo, foi a matéria-prima de maior participação, em torno de 70% no total, seguida dos sebos animais, em torno de 12%, depois tem uma série de outros óleos e gorduras que são subprodutos da indústria de aves, suínos e reciclagem animal também, somando tudo em torno de 9% mais. Óleo de palma despontando agora, saindo da faixa de 2% já para 4% este ano. É um significativo crescimento da palma, e a palma, diga-se de passagem, como palmeira, demora muitos anos para começar a produzir. Quer dizer, estas palmeiras que hoje representam já 4%, elas foram plantadas 5, 6, 8 anos atrás. Então, esse crescimento vegetativo acelera-se muito rápido com novos palmeirais que entram em produção nos próximos anos. Temos também óleo de algodão, óleo de milho, óleo de amendoim feito com resíduos da indústria alimentícia do amendoim. Todo esse conjunto totalizando mais de 4 milhões e meio de toneladas de matéria-prima e que com os residuais reciclados já mencionados, óleo usado, de frituras, tudo isso é a produção total de perto de 7 bilhões representada na atualidade. Mas a capacidade instalada é 9 bilhões de litros. Portanto, se a gente e a Ubrabio defende o aumento do esmagamento de soja do país com muita ênfase, e trataremos talvez numa pergunta subsequente esse detalhe do aumento do esmagamento, mas depende da disponibilidade de matérias-primas, o aumento para 3, 14 e 15% nos anos próximos, até o ano 2023, já previsto pelo Conselho Nacional de Política Energética. Nós estamos atualmente esmagando cerca de 53%, se não me engano, da soja aqui no Brasil. O senhor pode confirmar isso, né? E boa parte da soja é exportada em grão, né? Esse aumento do esmagamento, gerando farelo, que poderia ser transformado em proteína, ele iria
gerando valor agregado, economia circular no interior e, portanto, mais matéria-prima para a produção de biodiesel. Isso seria muito interessante, até porque, apesar da pandemia e da redução do consumo de combustíveis, o Brasil está importando mais diesel e gasolina, né? Então, o senhor poderia detalhar um pouquinho essa questão do potencial de esmagamento de soja, por favor? Infelizmente, essa informação dos 53%, primeiro, é ultrapassada, porque isso era já uns 10 anos atrás. Vou contar essa história. E hoje é em torno apenas de 35% a quantidade de soja esmagada no país. Nós, 30 anos atrás, esmagávamos 70% da soja produzida no país. E essa curva foi se invertendo, porque na época se exportava 30% em grão in natura. E hoje ocorre exatamente o contrário. Nós esmagamos 35%, agora vamos dar os números, e exportamos 75%, 70% em natura. E nesse caso, representa de uma produção de 124 milhões de toneladas de soja em grão por ano, nós temos 43 milhões sendo esmagadas e todo o restante, 78 milhões de exportações em grão. E pasmem porque isso incorre, inclusive, um outro risco mercadológico, porque é tudo basicamente para um país único, o país é a China. Então, o risco é iminente. Hoje, pela taxa cambial, o produtor de soja fica, de certa forma, atendido com um preço em reais da soja razoavelmente significativo, elevado, mas não podemos esquecer que esse valor atual, em torno de $9 por bushel, a soja no mercado de Chicago, certo? Com um prêmio, de certa forma, um pouco substantivo também pela guerra comercial dos Estados Unidos e a China, tem elevado o preço ao produtor, mas é uma ficção, porque esse $9, historicamente, é o preço mais baixo das últimas décadas. É um preço médio superior a $16 por bushel. Então, está havendo um anestesiamento, uma falta de uma reação adequada, porque o setor produtor está atendido e o governo está esquecido dessa questão tão importante que é a agregação de valor no país. Mas não devemos esquecer, quando a gente fala de esmagamento de soja, não está falando apenas do óleo para o programa de biodiesel e para a alimentação humana. Nós estamos falando também do farelo. A cada litro de óleo produzido, 4 quilos de farelo, e o farelo de soja é utilizado em todas as cadeias animais de proteína animal, são produzidos desde os confinamentos de gado, para a produção de carne ovina, temos toda a indústria suína, a partir dos criadeiros, certo, de porcos, e temos toda a indústria avícola, que é uma indústria enorme, também vencedora no Brasil. Mas, correndo risco, até neste semestre, segundo semestre de 2020, até pelas elevadíssimas exportações também de milho, são coisas boas as exportações, mas não em excesso. Quando a gente imaginar que possa ter que haver importação de soja ou de milho para atender os plantéis animais, ou então, muito pior ainda, discutir como os americanos têm feito, poder sacrificar animais de uma forma menos cruel, afogando ou asfixiando, isto é realmente preocupante. Então, nós devemos aumentar o esmagamento de soja, sim, e nós temos um programa intrínseco que também vincula a políticas microeconômicas para que isso possa ser estimulado na forma correta e sem prejudicar o produtor. O mais importante nesse programa, especialmente CRISAR, a Abrabio defende um programa, mas que não seja um imposto adicional ao produtor de soja, reduzindo ainda mais a sua renda. Além das vantagens econômicas e sociais, né, que o senhor mencionou, inclusive do apoio
à agricultura familiar através do selo social, o biodiesel tem um impacto muito grande, positivo, no meio ambiente, porque a queima do biodiesel em motores não gera material particulado, que é um grande elemento causador da poluição atmosférica e que é gerado principalmente pelo diesel fóssil. O senhor acredita que com a pandemia do coronavírus a sociedade vai estar mais atenta a essas questões de meio ambiente e o valor dos biocombustíveis, como o biodiesel e o etanol também, para a qualidade do ar, por esses motivos? Sem dúvida nenhuma, doutor Plínio. Essa questão do material particulado é extremamente importante, porque ele é ligado a causador de câncer, inclusive. Ele é respirado, os materiais particulados, especificados como os mais finos, material particulado 2,5, com o adicionamento de 20% de biodiesel, se obtém uma redução de 90% dos materiais particulados inferior a 2,5. Então, é muito significativo. E, desde o ponto de vista social, o que grande impacto que a pandemia, fora os negativos, mas que permitiu que, novamente, os cidadãos das grandes cidades brasileiras enxerguem o céu azul novamente. Os números de poluição ambiental foram reduzidos drasticamente apenas pela redução do uso dos motores com queima de derivados fósseis de petróleo. Então, trouxeram uma lembrança a uma grande parcela que nunca tinha vivido com o céu menos poluído e com o ar menos poluído para ser respirado pelas próprias pessoas. Então, essa sensação não vai se apagar fácil da lembrança das pessoas e vai ser uma das poucas lembranças agradáveis que vão ficar desta pandemia, assim como outras da solidariedade humana e do esforço da humanidade para sobreviver às grandes dificuldades como esta crise representa. Muito interessante, porque é uma atividade virtuosa, né? Porque acaba transformando resíduos, acaba gerando valor agregado com a transformação de produtos in natura, substituindo importação de derivado fóssil, ajuda o meio ambiente, é tudo de bom, né? E nós temos esse potencial para continuar avançando na direção do B15 até 2023, eventualmente até misturas mais elevadas no futuro, né? E me parece, o senhor poderia explicar, até misturas mais elevadas são autorizadas para atividades agrícolas, não é isso? Sim, perfeitamente. Apenas me lembrei de comentários do ilustre deputado Mendes Temer, que sempre dizia assim, que ele, como deputado, ele sempre apoiou todos os projetos que tivessem, no mínimo, duas vantagens. E que ele, no biodiesel, assim como também tinha frisado isso no etanol, ele podia listar imediatamente 10 vantagens das externalidades, das vantagens sociais, econômicas e ambientais do biodiesel. Agora, voltando à sua pergunta do adicionamento, nós temos já determinado o adicionamento até B15 em 2023, mas existe um projeto de lei do deputado Jerônimo Gerner, em tramitação na Câmara, determinando a progressão posterior de 2023 até 2028, até B20. No uso agrícola já existe o uso facultativo de B30. Agora, a gente tem identificado uma série de dificuldades práticas que deveriam ser tratadas administrativamente, não há necessidade de qualquer outra medida de maior importância, mesmo infralegal, porque apenas é um problema da infraestrutura atual de distribuição
para que isso vá mais rapidamente na prática, nas regiões onde o biodiesel, durante a maior parte do tempo, é inclusive mais barato que o diesel de petróleo, em função da logística, e que isso não está ocorrendo na maior velocidade, porque nos dá a impressão que o sistema de distribuição atual não atende com facilidade essas alternativas. Um dos subprodutos do processo de fabricação é a glicerina, Dr. Diego. E existe mercado para essa glicerina aqui no Brasil? Sim, o mercado para a glicerina é inesgotável. Primeiro porque a glicerina ela era produzida também do petróleo. É um produto que pode ser desdobrado mais curtas de 3 carbonos dos hidrocarbonetos e por processos químicos ser produzida glicerol derivado de petróleo. Na medida que começou a surgir a glicerina natural da produção do biodiesel, como já se fazia antigamente também na indústria de sabões, essa glicerina começou a ser ofertada a custos menores e começou a desenvolver uma série de cadeias de valor da cadeia de indústria glicerinoquímica. Um outro elemento importante da equação do biodiesel é aquilo que o senhor já mencionou brevemente, e eu gostaria de explorar um pouco mais, que é o selo social. Boa parte do biodiesel ele é produzido através do selo social que incentiva a agricultura familiar. O senhor poderia dar mais detalhes sobre esse programa, por favor? Sim, claro. O selo social é exigido para a comercialização de 80% do biodiesel produzido no país. Esse mercado é reservado a empresas detentoras do selo social. O selo social, atualmente, ele é regulado e administrado pelo Ministério da Agricultura. Portanto, criam-se normas de mínimos em cada região, das 5 regiões do país, estabelece-se qual o mínimo da matéria-prima que deveria ser proveniente da agricultura familiar e dentro de contratos de fidelização, onde os agricultores eles recebem diferentes apoios dos produtores de biodiesel, como financiamento, assistência técnica, às vezes até terceirizada, e eventualmente troca, sistemas barter, que trocam sementes ou adubos, fertilizantes, pela produção da matéria-prima. Isso tudo é organizado, controlado pela rastreabilidade da produção também, de forma que se garante que na região centro-oeste e região norte, o mínimo exigido é 15%, e na região sudeste 30%, e na região sul é 40%, o mínimo de toda a matéria-prima tem que ser fornecida a partir dos agricultores familiares. E desse controle, hoje se contabiliza mais de 100 mil, ou seja, mais exatamente 104 mil agricultores familiares que mantêm contrato com os produtores de biodiesel para a produção dessa matéria-prima, criando também uma transferência de renda, porque uma vez que existe uma destinação de 80% do mercado para essa quantidade de produtores que assim têm certificação de selo social, sendo que o 20% pode ser, o restante pode ser vendido por qualquer produtor, mas como 80% tendem a aumentar a demanda, digamos, de volume destinado aos produtores com certificação de selo social, isso cria uma elevação de preços, que é uma renda adicional pela qual os produtores destinam verbas importantes nesse fomento, que tem sido muito eficiente para organizar a produção, não apenas tradicionais, como soja, mas novas produções, como é o caso, por exemplo, da palma. E agora o maior desafio de todos é a macaúba, um potencial extraordinário em todas as regiões de cerrado do país. Veja bem,
para você plantar soja, você precisa ter uma área agricultável, assim como cana, tem que ter topografia adequada, no máximo levemente ondulada, e tem que ter todas as demais características de fertilidade e topografia e acesso para poder viabilizar a produção. Já no caso, por exemplo, da macaúba, você usa terras completamente acidentadas. E doutor Diego, tanto a macaúba quanto a palma, né, o dendê, eles seriam muito apropriados para recuperar áreas que foram objeto de desflorestamento, né, gerando emprego, que é a grande causa da perda da floresta, né? As pessoas abrem a floresta para gerar renda porque não tem outra atividade econômica. Então, a produção, o plantio de palma, de macaúba nessas áreas iria gerar atividade econômica e ajudar a diminuir o desmatamento, não é isso? Exatamente, exatamente. Até mesmo porque as próprias palmeiras, os palmeirais, são sequestradores de carbono também. De certa forma, tem uma produção anual, que são os frutos, mas tem ao longo do desenvolvimento vegetativo, até as palmeiras tomarem alturas até de 15 ou 20 metros de altura, formando tudo isso a partir do carbono sequestrado da atmosfera também. Doutor Diego, olha, muito obrigado. Eu acho que a gente poderia conversar aqui por horas seguidas. É um prazer tê-lo recebido aqui no nosso programa. O senhor que foi pioneiro e foi a grande personalidade por trás do desenvolvimento do biodiesel aqui no Brasil. Muito obrigado pelas informações que o senhor compartilhou com todos os nossos ouvintes aqui no nosso programa. Quero agradecer muito a sua participação e espero recebê-lo futuramente para uma nova conversa. Muito obrigado. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Obrigado, doutor Diego. Obrigado, doutor Plínio. Eu acho que o senhor me atribui, na verdade, méritos que são muito mais seus do que meus, porque o senhor é realmente uma personalidade exemplar em toda a história dos biocombustíveis, não apenas do biodiesel. Então, parabenizo por isso aqui, homenageio por isso aqui, reciprocamente. Muito obrigado, doutor Plínio. Muito obrigado.